vocês, fundamentos de ótica. Vamos falar sobre atenuação, né? Sobre também sobre o conceito de seção transversal de absorção, né? E vamos concluir essa aula de hoje com algumas características, né, um pouco mais detalhadas do coeficiente de absorção, né? Especificamente por causa de linhas de gases. Na aproximação lorentziana, certo? Isso com base nos conceitos que a gente desenvolveu até agora, referente à função importante, né, que descreve a matéria em si, do ponto de vista clássico, que é a função permissividade, né? Vamos considerar, por exemplo, né, falar sobre atenuação, certo? Você considera aí uma onda eletromagnética, né, descrita pelo campo E, e você tem aí um meio absorvedor, digamos assim, certo? Um meio que absorve, né? Ele tem uma permissividade, que tem parte real imaginária, certo? Eu vou representar, vou mudar um pouquinho a notação aqui, porque eu estava verificando a notação das notas de aula. Eu gostaria de manter, como a gente tem compreensão, né, do que é relativo e o que não é. Isso aqui é uma permissividade relativa, que tem a parte real, epsilon, e uma parte imaginária positiva, quer dizer, negativa, né? Epsilon duas linhas, certo? Aqui tem um sinal dizendo que a permissividade da parte imaginária é negativa, ou seja, epsilon duas linhas é um parâmetro positivo, né? Nessa definição. Então, se você injeta uma onda no meio absorvedor, tá certo? E ao se propagar depois de um comprimento Z, né, essa onda vai ter, né, como a gente mostrou nas equações de Maxwell, um comportamento. Vamos esquecer um pouquinho a natureza vetorial, tá certo? Você tem uma onda plana, né? O campo E está assim, tá certo? O H está aqui, né? Digamos, né? E está assim, H está aqui, né? E a propagação se dá, então, no sentido do vetor de point, em vetor de H, né? Então, vamos se preocupar só com essa componente de E, né? Então, nós sabemos que a solução de onda plana que nós obtivemos, independentemente no regime fasorial, é que o campo elétrico, né, ele, se a amplitude na entrada é zero, né, ele vai ter, ao longo do propagação do meu absorvedor, aí um comportamento, né, que tem um fator exponencial complexo, que pode ser escrito dessa forma, JK0, né? E aqui a permissividade relativa, vamos atribuir todas as propriedades materiais à permissividade elétrica. A permeabilidade é a permeabilidade do vácuo, meio não magnético, né? Isso aqui você tem uma raiz quadrada aqui, né? Isso aqui convencionalmente seria um índice de refração, certo? Do material, né? Mas só que esse número pode ser complexo, né? Então vamos explorar essa possibilidade, ou seja, essa razão, né? Epsilon sobre epsilon zero, epsilon relativo, certo? Parte real imaginária, como eu falei agora há pouco, né? Então, quando você faz isso, certo? E lembrando, né, que a relação entre esse susceptibilidade elétrica é algo que a gente mostrou que tem um comportamento que depende da frequência, né? Tem aquela função lá, f de epsilon, né, que tem a ver com a susceptibilidade. Isso aqui também pode ser escrito como 1 mais a parte real, né, da susceptibilidade. 1 mais epsilon relativo. 1 mais quilinha, né, menos j que duas linhas. Isso aqui é a parte imaginária da susceptibilidade, né?
Vamos lembrar de onde isso aqui vem, né? P é igual a epsilon zero que vezes E, né? É dessa relação aqui, certo? E D igual a epsilon E, né? Que por sua vez é epsilon zero 1 mais epsilon zero E mais P, certo? Então, jogando P aqui, você tem que epsilon sobre epsilon zero, né, vai ser igual a 1 mais susceptibilidade elétrica, né? E aqui está ela quebrada em duas partes reais imaginárias, certo? Então, vamos olhar essa constante de propagação, certo? Ou seja, esse fator aqui, né? Raiz quadrada dessa permissividade relativa que tem parte real imaginária, isso aqui vai dar o quê, né? JK0, que é o que tem lá, né? Você tem epsilon linha, né? Isso aqui é a permissividade relativa, menos J epsilon duas linhas elevado ao meio. Isso aqui é um número complexo no parcial imaginário, né? Certo? Vamos definir, então, a raiz quadrada desse número como sendo o índice de refração complexo, né? Ou seja, é um parâmetro que tem parte real, um índice de refração convencional, né? E uma parte imaginária também tem que ser negativa, certo? A gente vai ver por quê. Kappa, né? Isso aqui é chamado índice de refração, né? Isso aqui é o coeficiente de extinção. Extinção porque é a parte que faz com que o campo vai se extinguindo à medida que ele se propaga no meio, né? Então, a gente pode relacionar quem são esses parâmetros, em termos desse parâmetro aqui, mas vamos colocar já lá a raiz quadrada dessa forma. Então, você tem o fator lá que é JK0, né? N menos JK, que é a raiz quadrada da permissividade relativa. Esse aqui vai dar JNK0, né? E aqui vai dar mais K0K, né? Certo? E o fator de propagação, que é exponencial de menos JK0, né? Índice de refração, Z, se transforma em... Aliás, desculpe. Z, né? O fator de fase, né? E aí você tem um fator menos com menos dá menos, né? Isso aqui dá mais, aqui está errado, né, pessoal? Isso aqui é mais, né? Se eu botar menos na frente, vai dar um menos na frente aqui, tá? Ou menos aqui, isso aqui dá menos, né? Isso aqui se transforma em menos. Você tem um fator exponencial de menos kappa K0 Z, certo? Isso representa o quê? Atenuação, né? Da amplitude do campo. Isso representa a mudança de fase à medida que se propaga, ou seja, oscilação. Isso é a parte real. Se você pegar essa parte real desse campo, tá certo? Só para a gente ver, o campo físico, né? É de ZT, digamos, né? É a parte real disso, certo? É zero, né? Exponencial. Isso aqui é um número real, K para K0Z. Daí tem um fator exponencial de J ômega T, para a gente completar. Eu teria o quê, né? Uma função que tem esse comportamento, né? É zero exponencial de menos K K0Z. Parte real disso aqui, vamos dizer que é zero, seja real, vai dar o cosseno, né? De ômega T menos N índice de refração K0Z. Cada instante de tempo você tira uma foto disso da função cosseno que vai se mexendo, né? Vamos ver propaganda, né? E a amplitude dessa função vai decaindo, né? Então você tem aí, se você tirasse uma foto naquele determinado instante de tempo teu, você teria uma onda que faria a medida que propaga algo assim, né? Não está sendo, certo? No lugar do cosseno, né? Algo assim, certo?
né, com função de Z, certo? Então, a amplitude aqui... Então, se você joga uma onda, ela passa no meio absorvedor, certo? Com amplitude desse tamanho aqui, ela sai desse tamanho aqui. Sai do meio absorvedor, continua com o mesmo tamanho, que não tem mais absorção, né? Continua se propagando normalmente. Então, ela vem aqui, vai diminuindo até atingir o valor menor e vai-se embora, certo? Aqui nós teríamos, né? Tudo isso devido à existência de uma parte imaginária da permissividade, né? Ou seja, devido à existência de um coeficiente de extinção. Né? É conveniente definir, né? Vamos voltar aqui para... Deixa eu pegar aqui na nota de aula, talvez seja mais interessante. Ele vai chamar essa parte... aqui não está, né? Eu não botei aqui, tá certo? Mas... essa parte aqui, você tem uma fase, né, que a gente acabou de falar, que é NK0, é esse beta, essa constante de, chamou de constante de propagação, né, em unidade de comprimento a menos 1. Né? Vou chamar esse beta aí, com a N, né, índice de refração K0. Se for vácuo, beta igual a 2π/, dando vácuo, né, no meio qualquer índice de refração N vezes maior. Você aumenta o momento da onda, digamos assim, né? E o campo tem... Vamos chamar esse kappa, chamar de alfa sobre 2, né? Esse kappa vezes K0, né? São números, N e kappa são números, né? K0 é o número de onda. A unidade disso aqui também, de novo, é comprimento a menos 1, certo? Esse sobre 2 vai já ver por quê. Tá? Isso aqui é a constante de propagação. Tá? Isso aqui é o coeficiente metade. Isso aqui é o constante. Cadê que eu estou chamando aqui? Constante de atenuação, exatamente. Constante de atenuação. O alfa, né? De potência, tá certo? Quer dizer que o alfa sobre 2 é a constante de atenuação de amplitude. Né? Porque se você tem, se o S, a densidade de potência, né? Proporcional ao quadrado do campo, né? Módulo quadrado. Tá? Se o campo vai com zero exponencial de menos j beta z, né? É elevado a menos alfa sobre 2, né? Que é esse parâmetro aqui. Então, o módulo quadrado disso, que é a densidade de potência, né? Vai com exponencial de alfa z negativo, isso aqui da módulo 1. Módulo de E0 quadrado vai com E0, né? Proporção E0 quadrado, exponencial de menos alfa z, ou pode dizer que S no ponto z é a densidade de potência injetada, né? E ele cai com a constante alfa, por isso que a gente chama alfa sobre 2 ali. Então isso aqui seria a constante de alteração de potência, ou de densidade de potência, certo? Vamos olhar um pouco mais de perto a conexão entre índice de refração complexo e permissividade, né? A gente falou que epsilon' menos j, epsilon 2' raiz, era o índice complexo. Raiz, né? Se eu levar ao quadrado aqui, eu tenho, então, dado epsilon, eu posso calcular esses dois parâmetros, né, NK. Na verdade, eu posso resolver rigorosamente essa equação e vou fazer isso com mais detalhe quando eu falar em meus absorvedores mais na frente, né? A gente vai fazer isso mais rigorosamente. Mas aqui, só para... considerando a situação em que a absorção é pequena, digamos assim, né, a gente pode fazer algumas aproximações e ter uma ideia do que isso aqui é, principalmente isso e isso, né, em relação aos parâmetros da permissividade complexa. Então, isso aqui é o quadrado, né,
certo? É igual a isso aqui. Então, rigorosamente, eu tenho aqui parte real imaginária do lado esquerdo. Né? Dado isso, eu posso calcular essa parte real imaginária porque eu tenho duas equações, eu tenho duas incógnitas, n e kappa. Então, rigorosamente, eu posso calcular a expressão exata. No regime em que a perda é pequena, ou seja, o efeito de perda é pequeno, essa razão é muito menor do que 1. Né? Então, a gente pode pegar essa expressão aqui, botar epsilon em evidência, vai ficar epsilon em raiz, né? Certo? Você vai ficar com 1 menos J epsilon 2 linhas sobre epsilon linha. Né? Certo? Elevado ao meio, né? E na aproximação que isso aqui é muito pequeno, isso aqui pode ser escrito como, mantém um epsilon em raiz aqui, 1 menos a metade do segundo, né? Certo? Aí você tira a parte real imaginária, né? N, nesse regime aqui, nessa aproximação, certo? É igual, né? Raiz de epsilon linha, ou seja, a parte real está associada à parte real do epsilon, certo? E calculado o N, você tem então o kappa, né? É isso vezes isso, ou seja, o kappa é epsilon 2 linhas sobre 2 raiz de epsilon linha, ou seja, sobre 2n. Né? Dado n essa equação, ou você escreve assim ou assim, né? Se quiser, certo? Sobre 2 epsilon linha raiz. Né? Então, aí está a conexão direta. Né? Então, sabendo a epsilon linha, por meio de pequenas perdas, você sabe diretamente, isso é equação, é a raiz de epsilon linha. O processo de extinção é diretamente conectado ao epsilon linha. No meio de elétron de pequenas perdas, muito raro, um gás rarefeito, por exemplo, isso aqui é próximo de 1, ou seja, kappa é aproximadamente a metade da epsilon linha, digamos assim. Tá? Essa relação importante aí. Tá? Certo? Tudo bem. Bom, o próximo conceito que a gente vai falar fazer uma coisa que eu não fiz ainda, tá certo? Eu devia ter feito, que eu esqueci de fazer, pode me ajudar depois. Vou dar uma interrupção rápida aqui. Eu fiz meu algoritmo de sincronização, tá certo? Só preciso fazer. Preciso sincronizar o sonho depois, então vamos dar uma parada aqui. Eu estou fazendo um documento só para explicar como é que faz esse negócio, certo? Fazer no meio, vou ter que fazer pelo meio. Achar isso aqui no meio depois. Aqui embaixo, talvez, né? Mas, só isso. Bom, a gente vai falar sobre esse conceito que é muito utilizado por pessoal de espectroscopia. Sabe? A gente tem feito trabalhos aí fazendo espectroscopia de gases, né, para detecção de gases dissolvidos em óleo transformador. Né, que detecção desse gás em quantidades pequenas, né, pode permitir você diagnosticar se tem algum tipo de falha no equipamento. Estou desenvolvendo um projeto aí para fazer esse tipo de trabalho, certo? Então a gente tem que se acostumar com a anotação de espectroscopistas, né? Então tem conceitos tipo seção de absorção, certo? Você tem
intensidade de linha, que são conceitos utilizados, e uma vez que você adquire familiaridade com isso, você pode facilmente estimar, né, como seu sistema, quão sensível o seu sistema vai ser, né, como está relacionado com a densidade de gases, etc. Certo? Então, um conceito importante é esse de seção transversal de absorção, né? E considere aí que você tem um meio absorvedor, né? O absorvedor é aquele que tem a parte marginal do Epsilon, certo? Vou pegar aí, você tem uma onda eletromagnética, a densidade de potência, isso aqui é a potência que atravessa, né? Uma densidade de potência S atravessa aí, incide nesse meio absorvedor. Vamos considerar só os segmentos, uma seção de longitudinal de comprimento ΔZ, e a área, né, desse meio absorvedor, dessa área aqui, certo? É igual a A, né? E digamos que você tem N absorvedores, ou seja, um absorvedor, na verdade, é uma molécula, né, que tem uma linha de absorção, né, que vai absorver mais ou menos, dependendo de que ponto da frequência você está em relação ao centro da linha, né? Então, você tem aí N absorvedores, né, por unidade de volume, tá certo? Você tem aí o comprimento, né, ΔZ, tá certo? Uma área iluminada, digamos assim, A. Tá? E o conceito de seção transversal de absorção é o seguinte: a gente vai relacionar com a nossa susceptibilidade, dizendo que cada absorvedor ele é equivalente, né? Ele absorve o equivalente a uma fração dessa área, né, da potência incidente. É como se o absorvedor tivesse uma certa área de captação, ele capta um pedaço dessa energia, certo? Então, um absorvedor, né, uma molécula, um dipolo que está em ressonância, ele absorve, né, uma fração que eu vou chamar de... Eu estou usando essa notação aqui, né? Deixa eu pensar por que eu estou usando isso aqui. Peraí. Vamos usar a anotação que está um pouco ambíguo aqui. Ou seja, um absorvedor absorve uma fração sigma sobre A, né, da potência incidente. A é a área, então é como se cada absorvedor tivesse uma área efetiva sigma. Então, se a potência incidente é P, um absorvedor absorve sigma sobre A de P. Tá? Depois a gente vai descobrir o que é sigma. Né? Então, isso aqui é chamada seção transversal de absorção. Tá? Até pela própria definição. Certo? Absorção, né? Certo? Ora, se eu tenho N absorvedores por unidade de volume, a potência total absorvida nesse volume, né, um volume ΔV, que é A ΔZ, vai haver uma absorção ΔP. Então, se entra P, né? Sai do lado de lá, P menos ΔP, certo? Total, né? A potência vai cair de ΔP. Então, vai haver uma absorção, uma queda ΔP igual aqui, a densidade, né? Volume, daí dá um número total de absorvedores, e a fração da potência incidente absorvida, sigma sobre A, vezes P, certo? Então, quer dizer o seguinte: se você olha para o seu material, né, aqui está o nosso material visto de lado, né? Aqui é a coordenada Z, certo? Aqui é a coordenada Z mais um ΔZ, né? Entrou P, saiu. Entrou P de Z, saiu P de Z mais ΔZ, certo? Hã? Ora, então, de acordo com esse argumento, P de Z mais ΔZ é igual a P de Z menos a queda, né? Diminuiu, tá certo? De ΔP. E a queda é dada por isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ΔZ agora, tá certo? Vou chamar esse ΔZ de um delta minúsculo Z, diferencial, menos N a ΔZ sigma sobre A
P de entrada, né? P de Z, certo? Ó. Esse A cancela. Você fica aí, então, com P de Z menos um parâmetro que é N sigma, né? A dimensão disso aqui é o quê? Área, né? Por volume, certo? Então é 1 sobre comprimento. Comprimento é menos 1, né? Eu estou chamando de seção transversal de absorção. É um parâmetro que a gente vai ver o que ele quer dizer. Ou seja, a gente imagina que é como se cada absorvedor tivesse uma área efetiva que ele capta aquela luz, digamos assim, certo? Ou então você pode pensar em antena, né? A antena tem uma área efetiva que ela capta a densidade de potência vezes a área efetiva dela, seção transversal de absorção. Esse é o conceito. Tá? Menos N sigma, né? Delta Z, P de Z de novo. Então P de Z é evidência, tá certo? Se eu passar esse aqui para cá, né? Eu fico com uma diferença delta P. Tirar esses Z's agora, certo? Então, menos N sigma P, né? Delta Z, eu passo delta Z para cá, né? Ou, em outras palavras, dP dZ igual a menos N sigma P, certo? Se eu resolver essa equação desde o começo até o fim, né? Se a potência de entrada no meio absorvedor desse tipo é P de zero, né? Depois de um comprimento Z qualquer, você vai ter a integral disso aí, dP sobre P, né? Você integra isso aí, ao menos N sigma dZ, deixa eu chamar dZ agora, né? Integra, né, de P0 a P, daí você vai ter a solução dessa equação, que vai ser logaritmo aqui, linear aqui, vai dar, então, P igual a P0, né? Exponencial de menos N sigma Z. Então, comparando com o nosso modelo anterior, então a gente sabe como calcular a seção transversal de absorção, certo? Ela é a constante de detonação, o alfa, no meio. E alfa, por sua vez, é o quê? Você acabou de falar, né? Alfa é 2K0 kappa, né? Kappa tem a ver com a parte imaginária da susceptibilidade, que tem uma função da frequência, que a gente falou anteriormente. Tá? Então, a seção, daí você tem aí, a seção transversal de absorção vai ser 2K0 kappa sobre a densidade de molécula, né? Ou vice-versa, né? Eu posso também dizer que, colocando esse termo do convênio de onda, né? Esse aqui é 2π sobre lambda do vácuo, é 4π kappa sobre n lambda, certo? Lambda é o convênio de onda no vácuo, né? A seção transversal de absorção não depende, como vocês podem estar pensando aqui, que depende disso, mas não depende disso, certo? Dessa densidade. Porque kappa é proporcional à densidade. Cancela. A seção transversal tem a ver com a propriedade daquele indivíduo, daquele átomo, uma molécula, daquele absorvedor. Certo? Tem a ver com a densidade de átomos, é outra coisa. Densidade é o que diz a atenuação como um todo. Né? Certo? Muito bem. Vamos agora finalizar. Já, né? Finalizar não, vou fazer umas continhas aqui. A gente vai falar sobre alguns parâmetros importantes que vocês olham em alguns artigos, né? E a gente precisa ver como eles se relacionam com as coisas que a gente está falando aqui. Vou falar isso aqui para gases rarefeitos. Na aproximação lorentziana, certo? Gases rarefeitos quer dizer o quê? Em separação muito próximo de 1, certo? Então, quando você estiver perto de uma linha, você vai ter alguma absorção. Se estiver longe, nada vai acontecer, certo? Quer ver exatamente
como modelar isso aí, certo? Vamos ver alguns parâmetros aí. O coeficiente de extinção que a gente falou, observe, né? O coeficiente de extinção é um parâmetro importante, né? Esses parâmetros são tabulados na literatura, certo? Vocês falam em seção transversal de absorção do CO2, né, no convênio tal, certo? Eles sabem esses parâmetros, sabem essas coisas. Ou pode obter a partir de outras informações, né? Como a gente vai aqui descrever, certo? Veja, primeiro, para um gás rarefeito, o N, o índice de refração, é muito próximo de 1, certo? O efeito de fase é muito pequeno. Então, você tem átomos muito longe uns dos outros, né? Então, N é muito próximo de 1, certo? Você não tem nenhum efeito de polarização importante. O coeficiente de extinção, a gente falou agora há pouco, né? Epsilon linha menos J epsilon duas linhas, né? Igual a 1 mais Q linha, né? Menos J aqui duas linhas. Q duas linhas a gente calculou em aulas anteriores, cada linha tem uma forma tipo lorentziana, certo? Q duas linhas tem um comportamento, né? Q duas linhas tem um comportamento assim, mais ou menos, né? Lorentziana com largura e centrada numa frequência lá, né? Ora, a gente acaba de falar, o kappa, né? É aproximadamente epsilon duas linhas sobre 2 índices de refração, né? Ou seja, aproximadamente o quê? Epsilon duas linhas sobre 2, para o nosso caso em questão agora, né? E epsilon duas linhas está aqui, né? Que linha? Que duas linhas, né? Ou seja, o kappa é que duas linhas sobre 2. Adimensional, certo? É um número que vai dar conforme vai ser o efeito, certo? E para uma linha, vamos olhar agora para uma linha, vamos ver como a gente fala sobre essa linha. Uma linha, ela tem, na aproximação lorentziana, uma estrutura de dependência com a frequência, né? Em que a susceptibilidade, a parte imaginária, é um fator, tá certo? N densidade, né, de moléculas que absorvem naquela frequência, carga do elétron quadrado, né, largura de linha, meia largura de linha, você vai botar aqui H só para lembrar que é ref, né, sobre 2m ômega zero, frequência natural da linha, frequência de ressonância da linha, epsilon zero, e você tem um parâmetro que a gente chamou de F, para não misturar com frequência, vamos chamar agora de G, certo? Falou lá. Esse aqui é o vigor do oscilador, certo? Ou seja, quão forte é a absorção dessa linha. E aquela função da frequência, ômega menos ômega zero ao quadrado, mais gama H ao quadrado, certo? A gente vai tirar esse H a partir de agora e lembrar aqui, fazer um desenho rápido, isso aqui é a forma da susceptibilidade de uma linha. Então, vamos analisar uma linha só, certo? Para a gente poder ver os parâmetros. Então, isso aqui, essa função tem aquele comportamento, né? Se você olhar aqui, a gente vai agora chamar esse gama H de gama, é a meia largura de linha, né, na aproximação lorentziana, é o ponto relativamente ao centro da linha, onde a susceptibilidade cai a metade do seu valor máximo, né? Então, é meia largura a meia altura, certo? Se você fizesse um gráfico, você tem uma função que tem uma forma quadrática, né? Certo? Mais ou menos assim, né? Só a frequência, certo? Aí você tem a susceptibilidade, né? Daí você tem a meia altura, essa largurazinha aqui. É 2 gama. Essa largura todinha, né? 2 vezes esse gama aqui, né? Vou chamar agora de gama, certo? Então a meia largura, essa meia largura aqui, é gama, né? E o centro da linha está na frequência ômega zero. Ômega zero é o que? Radiano por segundo, gama é radiano por segundo, certo? Isso aqui é adimensional, dá o vigor do oscilador, né? Isso aqui dá, observe, isso aqui é adimensional, isso aqui é quadrado de frequência, isso aqui também é quadrado de frequência, é aquele frequência de plasma mais ou menos ao quadrado.
Não é exatamente a frequência de plasma, porque teria que pegar todos os elétrons, etc, etc. Mas é muito próximo, é algo parecido com a expressão da frequência de plasma, né? Esse fator aqui, tá certo? Ômega P vezes gama da frequência quadrada sobre frequência quadrada, daí dá um número adimensional, certo? Bom, então com isso, eu tenho aqui do alinho, eu tenho coeficiente de extinção, na verdade, é metade disso aí. O coeficiente de extinção vai dar esse valor, certo? Que é a densidade, né? Q2 gama, né? Meia largura, sobre 4, né? Agora, né? Metade disso, M, ômega 0, epsilon 0, G0, função da frequência, que é aquela denominador. Bom, e daí você tem, então, quem é a seção transversal de absorção. A seção transversal de absorção, se você usar essa relação aqui, né? Eu tenho aí a expressão por capa, né? Certo? Então, se eu jogar aqui nessa expressão, lá tem um N, como vocês estão vendo, o N vai cortar, tá certo? A gente vai obter essa relação aqui, né? Certo? Então, essa é a expressão para a seção transversal de absorção de um absorvedor. É uma expressão, tá certo? Que tem a natureza de máxima captação de potência, tá certo? É isso que quer dizer, né? Você está na ressonância, você tem máxima absorção, certo? Da energia da potência incidente, né? Certo? Foi essa função característica aí, certo? Bom, quando você lida com linhas, principalmente quando você vai indo para a região do infravermelho, né, na região de 1 micron, com medianas maiores, certo? Então o pessoal começa a falar em frequências normalizadas, né? Em analogia, tá certo? Você tem aí, no domínio do tempo, por exemplo, né? Um senoide, né? Periodicidade T, né? Frequência no domínio do tempo é a frequência em ciclos por segundo é o inverso do tempo, certo? Se você olha aqui também, né? No domínio espacial, isso aqui é tempo, né? Se você olha no domínio espacial, né? Ela tem uma periodicidade lambda, né? Então ela vai ter uma frequência espacial 1 sobre lambda, tá? Certo? Então, essa é a analogia, certo? Por isso que é a frequência espacial, né? A frequência temporal, a gente pode dizer aqui, tá certo? Isso é ciclos por unidade de tempo, né? Que é ciclo por unidade de comprimento. Então, se usa muito esse conceito aqui. Se você usa lambda, né, em centímetros, certo? Medindo em centímetros, né? Sua frequência normalizada, né, é medida em unidade de 1 sobre lambda, né? Unidade de centímetro a menos 1, certo? Tá? Essa unidade é muito comum você usar essa unidade, ou seja, só para ter uma ideia, né? O comprimento típico de um laser ou de um LED que a gente usa no laboratório de 1 micron, né? E daria uma frequência normalizada, certo? Isso aqui é 10 a 6 centímetros, né? Desculpe. Isso aqui é 10 a menos 4, né? 10 a 6. 10 a menos 4 centímetros, né? Isso me daria uma frequência, né, em centímetros a menos 1 de 10 a quarta centímetros a menos 1. Né? Então, se você ver por aí uma linha centrada na frequência 10 a quarta centímetros a menos 1, é porque ela está em cima do comediante de 1 micro, certo? E aí você tem algumas conversões, por exemplo, a frequência angular, né, que é medida em radianos por segundo, certo? Isso aqui é o quê? É 2π, a frequência em ciclos por segundo, né? Frequência convencional, né? Que é 2π, velocidade da luz sobre o meio de onda, né?
Então, existe a conexão entre frequência em radianos por segundo né, e a frequência normalizada em qualquer unidade que você quiser. 2πc F normalizado, né? Certo? Então, a gente pode... se você usar, por exemplo, né, se você usa a frequência em radianos por segundo e velocidade da luz em centímetros por segundo, certo? 10 a décima, né? Então, você tem a frequência normalizada em centímetro a menos 1, que é a unidade convencional na região do infravermelho. Então, isso aqui vai dar ômega em radianos por segundo, tá certo? Você tem que usar essas 2πc em centímetros por segundo, né? Certo? Ou seja, vamos só... ou, se você quiser ainda, a frequência normalizada é a frequência em ciclos por segundo, né? Sobre C em centímetros por segundo, certo? Por exemplo, uma linha de 1 micron, né? Ela é uma frequência normalizada de 10 a quarta centímetro a menos 1, né? Isso me dá uma frequência em ciclos por segundo de 3 vezes 10 a décima vezes 10 a 14, né? Tá certo? 1 micron me dá 10 a quarta, tá certo, né? 3 vezes 10 a oitava, não, oitava metros por segundo, né? 10 a décima, não é isso? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 10 a 14, né? Hertz, né? Que é o ciclo por segundo, certo? Isso aqui é 0,3 vezes 10 a 15, isso aqui é 0,3 petahertz, né? Certo? Terahertz é 10 a 12, petahertz é 10 a 15, certo? Isso é 0,3 petahertz, né? Exatamente isso. Eu acho que só achei que está faltou de 10, mas tudo bem. Petahertz. É isso mesmo. Bom, e assim por diante, né? Outra coisa importante, quando a gente fala de largura, observe que a nossa largura espectral de uma linha é em frequência, né? Nós podemos transformar isso para comediana também, equivalentemente, certo? Então, por exemplo, você falou que a frequência normalizada é 1 sobre lambda, né? Frequência proporcional à largura lá de linha, né? Então, se eu quero saber, bom, se a frequência varia na pequena quantidade, quanto é que varia a lambda? Só você fazer aqui, né? A diferencial disso, certo? A derivada disso em relação a lambda, menos 1 sobre lambda 2 delta lambda, né? Então, você pode fazer isso aqui igual a menos 1 sobre lambda vezes delta lambda sobre lambda, né? E 1 sobre lambda é a frequência normalizada. Isso aqui é menos F normalizado delta lambda sobre lambda. Ou seja, as variações relativas são iguais, tá certo? Você tem a sensibilidade das coisas, né? Delta F sobre F, né? Botar assim em módulo, né? Que é o que ele quer saber mais ou menos, tá? Quanto é que é a largura, né? É igual a mesma coisa. Relativamente, essas coisas são iguais, certo? Então, se a largura relativa em comprimento de onda é 1%, a largura relativa em frequência vai ser 1% da frequência central. Ou seja, uma linha de 0,01 em relação a comprimento de onda vai dar 0,01 vezes a frequência de largura, né? Se é peta, né, vai dar 10 a 13, ou seja, 10, mais ou menos 10 tera, né, de largura, só dependendo da largura, né? Então, essas são coisas importantes para a gente poder entender, né? Rapidamente pensar como mudar de um sistema de unidade para o outro. Às vezes a gente precisa pensar isso rápido e ver de onde vem isso aí. Um outro parâmetro importante é o que a gente chama de intensidade de linha. A gente vai entender melhor a importância disso na próxima aula. Tá? Ver que as coisas realmente dependem da intensidade da linha. É um conceito interessante porque, no fundo, você não precisa saber a forma da linha, como é que ela é. Certo? Basta saber qual é a intensidade. Porque o seu resultado vai ser expresso em termos de intensidade. Né?
Então, esse é um conceito interessante. Então, vamos falar um pouquinho aqui, certo? Intensidade de linha, né? Então, se você tem a função, conceito simples, né? Se a sua linha, né, tem uma forma, a seção transversal de absorção, né, que é uma réplica daquela função lorentziana, certo? Se ela tem um comportamento com a frequência sigma, né, de ômega, central de ômega zero, né, com a largura aí, certo? Gama, né? 2 gama, no caso, que é a nossa meia largura gama. Então, a intensidade de linha é algo que diz algo sobre a área disso aqui, certo? Então, é integral. Observe que se eu integrar uma região larga em relação a essa largura aqui, vou dizer que isso aqui é ômega zero mais um ômega maiúsculo, né? Aqui é um ômega zero menos um ômega maiúsculo, onde esse ômega é muito maior do que a largura da linha, certo? Então, pega uma região de integração em que o efeito da linha desaparece depois de, digamos, 10 vezes a meia largura de linha. Então, pega um ômega maiúsculo dessa ordem. Então, por definição, a sua intensidade de linha, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Por definição, é essa integral, ou seja, essa área sobre essa curva, né? Por definição, é integral numa faixa de frequência em torno da linha, né? Grande o suficiente em relação à largura, isso aqui, certo? A gente vai ver depois que as coisas dependem essencialmente dessa integral, na realidade. Precisa saber se a linha é lorentziana, se é gaussiana, se é a mistura das duas, certo? Porque, dependendo dos processos de colisão num gás, a linha pode ter um caráter, às vezes, até gaussiana, distribuição de velocidade gaussiana pode gerar esse tipo de coisa. Então, não vai importar muito a forma da linha, importa que ela tenha uma intensidade, que é a integral dessa função, né? Então, essa aqui é a questão, por isso que é importante esse parâmetro, né? Saber a intensidade, sabe muita coisa sobre a natureza de absorção de um meio, certo? A gente pode calcular usando a expressão, né, que a gente mostrou agora há pouco, né? Tem um fator de escala na frente, certo? Q2, gama, G0, né? Daí tem algumas constantes, velocidade da luz, frequência ômega zero. E a função, essencialmente, se eu integrar isso aqui, na verdade, para integrar, eu estou colocando aqui a função, certo? Que seria ômega sobre ômega menos ômega zero ao quadrado mais gama 2, tá? Essa é a expressão. Isso é uma coisa rápida aqui, pessoal. Estou num 2 aqui, tem um 2 aqui riscado, certo? Espera aí, ó. Um meio aqui, segundo 2. Perdendo o fator de 2 em algum lugar aqui. E dá para cá, eu perdi mais outro fator de 2, eu acho. Isso é uma coisa aqui, 6, 7. Capa é igual a 1 meio de Qi, né? Aqui sobre 2. Aqui eu dava um pouquinho. Deixa eu ver aqui, lá atrás, na aula anterior, para descobrir esse negócio. Deixa eu parar esse negócio aqui. Acho que umas 2 aulas atrás tem isso. Tem um 4 ali, né? Bom, acho que essa expressão que eu vou colocar aqui está correta, sem fator nenhum embaixo. Depois vocês veem, né?
Você faz as contas de coisas precisas e descobre quem é que está errado. Eu acho que essa expressão final está certa, porque os outros resultados estão corretos. Isso aqui está certo, tá certo? Então, essencialmente, a gente quer integral disso na função, isso aqui sendo a meia largura, né? Então, a gente quer integral disso aqui, deixa eu apagar isso aqui, certo? Então, é isso, né? Sigma maiúsculo é integral nesses limites, certo? Ômega de ômega, né? Então, você essencialmente tem essa função aqui você tem ômega 0 menos ômega, né? Aqui ômega 0 mais ômega. Faz uma mudança de variáveis aí, tá certo? Vocês podem ver que essas integrais não são difíceis de calcular, tá? Isso aqui, se fosse de menos infinito a mais infinito, dava zero. Porque isso aqui, aliás, não dava zero, dava algum valor. Tem uma parte aqui que é ímpar, né, que vai dar zero, certo? Mas isso não é difícil de calcular, certo? Fica como um exercício que eu vou passar para vocês fazerem. Está aqui feito, certo? Mas se você fizer essa integral, né, você vai obter que a intensidade da linha, né, você vai poder expressar uma combinação de constantes que aparece aqui, o fator de escala, em termos da intensidade da linha, que é mais importante. Né? Isso aqui vai dar π, Q ao quadrado, G0. G0 é o vigor do oscilador. E aqui as constantes de massa do elétron, a velocidade da luz e a permissividade do vácuo. Né? Então, essas constantes todinhas podem ser combinadas e você escreve em termos da intensidade da linha. Né? É também conveniente, certo? Então, observe, né? A integral, vou fazer assim, certo? De sigma, aliás, sigma minúsculo, tá? De ômega, né? Vai dar a minha intensidade, né? É conveniente como isso aqui, tá certo? É proporcional a isso, né? Certo? E o fator de escala é isso aqui, né? Então, se eu duplico isso, eu duplico, em geral, o sigma minúsculo, certo? Então, eu posso escrever esse sigma como sendo essa função aqui, esse parâmetro. Pode ser escrito assim, como uma função com uma amplitude aí qualquer, certo? Com esse fator na frente. Vezes uma função forma, certo? Com a seguinte propriedade. Integral em torno da linha, né? Pegando um limite suficientemente grande, de forma que a linha desapareça. Tá? Isso aqui, d ômega da sigma, né? Então, se você colocar isso aí, se você colocar essa expressão aí, né, com essa definição, porque esse sigma sendo constante, isso aqui vai dar sigma integral, né? De g de ômega menos ômega 0 de ômega, tem que dar sigma, né? Então quer dizer que essa função, do jeito que está definido aqui, ela tem integral unitária. Né? Então eu posso até pensar nisso e não pensar nem mais como é que é a forma. Eu só vou pensar na propriedade que a integral dessa função é unitária. Então veja a mudança de ponto de vista. Né? A gente tem aí a seção transversal de absorção, ela pode ser escrita assim, como tendo essa intensidade de linha, função forma. Observe que a função forma tem dimensão de frequência a menos 1, ou seja, tempo, né? Que a integral disso de ômega dá unitário, certo? Né? Então é G de ômega vezes sigma, isso aqui parece uma soma, né? Mas sigma vezes isso aqui, tá certo? E a intensidade de linha está aqui, não importa a forma da linha, tá certo? Então você pode, a função sigma de ômega pode ser escrita assim, né? Então você rapidamente tira, você sabe que a propriedade é essa, a integral de sigma de ômega dá sigma maiúsculo. Então aqui está, a função forma não importa o jeito dela, certo? Ou seja, se a gente combinar os parâmetros aí e usar a expressão para seção transversal de absorção, a gente pode escrever então isso aqui dessa forma aqui, sigma igual a intensidade de linha, meia largura sobre π, né? Ômega sobre ômega 0, dividido por ômega menos ômega 0 ao quadrado,
mais gama 2. Tá? Só lembrando, né? Então, essa seria a expressão. Observe que a integral dessa função aqui de ômega dá 1, certo? Tá? Então, você toda vez que escrever a função com esse formato específico, você sabe a priori que a integral dá 1. Se ela não for lorentziana, isso aqui não vai ser isso, mas vai ser uma função que é centrada na frequência de ressonância com a largura da ordem, né? De gama, meia largura da ordem de gama, e integral igual a 1, certo? Se não for lorentziana, é alguma coisa que tem essa propriedade. Então fica mais fácil de começar a tratar a questão de absorção. Né? Muito bem. Se ele quiser usar em termos de frequência normalizada, que é o pessoal usa tipicamente frequência normalizada para tratar de absorção, principalmente no infravermelho, certo? Então vamos passar isso aqui para a frequência normalizada e ver como é que fica. Só lembrando, né? Isso aqui tem dimensão de segundo, tá certo? Isso aqui tem que ter dimensão de quê, né? De centímetro quadrado por segundo, né? Ou metro quadrado por segundo. Você tem aqui em metro quadrado, certo? Essa seria a unidade convencional no sistema convencional, né? A gente pode transformar tudo isso aqui para frequência normalizada, né? Lembrando que só lembrando aqui rapidinho, né? A gente tem essencialmente frequências aqui em radiano por segundo, tá certo? Todo mundo aqui, né? Vai transformar isso tudo para frequência normalizada, certo? Então, como é que é isso, né? Ômega é igual a 2π f, que é c sobre lambda, né? Que é 2πc f normalizada, né? Então, onde tiver ômega 0 e gama, eu vou tirar, né? Ômega 0 vai ser 2πc, frequência normalizada central, em centímetro menos 1, certo? A largura, meia largura de linha gama vai ser 2πc, a meia largura em centímetro menos 1. Tá? Vou botar esse barrinho aqui para dizer isso. Né? Então essas barrinhas são em unidades de centímetro menos 1. Né? Então se eu faço isso, certo? Substituo por 2πc, aqui vai ter o quê? Né? Não vai acontecer nada aqui, vai ficar F sobre F0. Né? Aqui vai ser um 2πc gama barra, né? Certo? E aqui vai aparecer um quadrado, 2πc ao quadrado. E aqui vai aparecer F barra, né? Menos F0 barra. E aqui gama barra, certo? Então, essencialmente, né? O que vai acontecer é tudo vai se transformar em frequência normalizada, com as mesmas expressões, com 2πc sobre 2πc ao quadrado aparecendo. Ou seja, isso vai ser equivalente a um sigma sobre 2πc aqui embaixo. O resto fica igual, só que troca tudo pelos parâmetros em centímetro menos 1 correspondentes. Então, você pode dizer que o sigma fica assim, ó. Igual a intensidade sobre 2πc, certo? Agora, o resto, frequência normalizada, em centímetro menos 1. Gama barra, né, que é meia largura em centímetro menos 1 sobre π, certo? Aqui era 1, né? Não, aqui é F barra sobre F0 barra, né? Em cima. F barra menos F0 barra ao quadrado mais gama barra ao quadrado. Então, tudo aqui está em centímetro menos 1 agora, certo? Então, isso aqui tem que ter uma unidade que dê isso aqui em centímetro ao quadrado, certo? Então, isso aqui eu vou chamar de a intensidade de linha normalizada. Esse parâmetro aqui, certo? Sigma maiúsculo barra, por definição, é essa unidade aqui, sigma sobre 2πc. Não importa, né? O que isso vai dar, mas importa que a expressão vai dar isso aqui normalizado. Sigma, né? Igual a sigma barra, certo? Esse tem gama barra sobre π, razão, se fosse lorentziano, né? Certo? Então, o que quer dizer? Ora, isso aqui tem dimensão de quem?
tem dimensão de inverso de frequência, certo? Que é centímetros. Né? Isso aqui é adimensional, frequência, frequência ao quadrado. Inverso de frequência dá centímetro, dá comprimento. Certo? Inverso de frequência espacial é comprimento. Né? E agora vai ser o quê? Em centímetros. Então, isso aqui é medido em centímetros, para dar isso aqui em centímetro ao quadrado. No infravermelho, as seções transversais são medidas em unidade de centímetro ao quadrado. Quer dizer, unidade não, né? Em 10 a menos 15 centímetros ao quadrado, certo? Né? Porque, como essas coisas são em centímetros, certo? Isso aqui vai ser uma coisa pequena, né? Mas você tem F barra em centímetros, né? A intensidade de linha, né? Que o espectroscopista usa é em centímetros, de forma que a seção transversal vai resultar em centímetro ao quadrado. Né? Então, uma linha que absorve, a gente vai ver depois, certo? Vamos ter uma ideia aqui, né? O que é algo significativo, certo? O que é uma seção transversal de absorção que absorve muito? Tá? Agora depende da densidade, né? A atenuação, a gente falou agora há pouco, né? É igual a N, é a densidade, né? Vezes sigma, certo? Para alguma coisa cair significativamente, você entra com uma quantidade aqui, você quer que caia, digamos, 10%, certo? Então, aqui é P menos alfa LP, certo? Onde L é o comprimento, né? Essa queda, vamos dizer que seja 10%, ou seja, alfa L, digamos que é 0,1, certo? Vamos botar 1 metro de comprimento do absorvedor, certo? Só para entender. Então, o nosso alfa que a gente quer aqui, para ter uma queda de 10%, teria que ser... isso aqui é o quê? 0,1... é igual a 1 metro, né? Então, alfa é 0,1 metro a menos 1, certo? 1 metro é 100 centímetros, né? Dá 10 a menos 2. Isso aqui dá 10 a menos 3 centímetros a menos 1 de atenuação. Certo? Então, o meu sigma tem que ser o quê? 10 a menos 3 sobre a densidade de moléculas, certo? Que tipo de densidade pode usar para um gás? PV igual a nRT, né? Como é que a gente calcula? Densidade de um gás em condições normais. Uma atmosfera daí teria que 6,02 deve 3 por metro mole de ar. Vamos dizer que a distância média quadrática, a distância média de dois átomos seja 1 centímetro, certo? Né? Certo? Bem longe, né? Se a densidade, digamos, de... acho que a densidade razoável... Deixa eu ver. Ó, um sólido, a distância é 3 angstroms, certo? Vamos botar 10 vezes isso. Já não é mais um sólido, né? Isso, você não tem nenhum sólido que tem a distância 10 vezes 3 angstroms, certo? 30 angstroms. Vou botar 100 angstroms de distância, certo? Então ele tem a densidade 1 sobre 100 angstroms ao cubo, certo? 1 sobre 10 a segunda, 1 sobre 10 a sexta angstroms ao cubo. 1 angstrom é o quê? 10 a menos 10, ou seja, 10 a menos 10 metros. Ele está em centímetros. 10 a menos 8 metros, certo? 10 a menos 24. 24 com 16 dá o quê? 18. Dá 10 a 18, pronto. Isso é razoável. Centímetro a menos 3, a densidade. Tá? Se eu botar 10 vezes mais, 1000 angstroms, tá? Eu tenho 10 a 15, é o que eu falei, né? Tá? 1000 angstroms, vamos botar 10 a 15, que eu acho que é mais razoável, certo? Então, a densidade de 10 a 15 por centímetro cúbico, né? Me dá uma seção transversal de absorção, certo? 10 a menos 18, né? É isso mesmo? 10 a menos 18, né? 10 a 18, eu estou botando 10 a 15 por centímetro cúbico, né? Então, 10 a menos 18 centímetros quadrados.
Então, se você tiver uma seção transversal de absorção dessa ordem, máxima, né, no meio da linha, tá certo? É o máximo, falando do máximo, né? A gente teria aí, né, uma queda razoável de poliométrica, certo? Só para ter uma ideia do tamanho das coisas, né? Desculpe, isso aqui é um quadrado. Isso aqui é um quadrado. É como se a molécula, veja, a interpretação é essa, veja o tamanho da molécula, né? 10 a menos 9 centímetros, né? Isso aqui é 10 a menos 2 nanômetros, né? Certo? Centímetro tem 10 a 7 nanômetros, né? 10 a menos 2 nanômetros. Tá certo isso? 10 a menos 2 nanômetros. 0,1 angstrom, né? O tamanho do átomo de hidrogênio. Isso é meio pequeno, isso aí geralmente é maior, né? Mas só para dar uma ideia, né? Pode ser 10 a 16, tá certo? Eu acho que o número é mais perto de 10 a 16 do que 10 a 18, né? Menos 18. É o sistema de da gente, tá? Certo? Bom, pessoal, então, vou ficar por aqui, certo? Próxima aula a gente vai falar agora sobre resolução espectral, sobre esses outros conceitos.